A situação de Maceió, capital do estado de Alagoas, está cada vez mais delicada e tensa para os moradores. Após a previsão de colapso de 5 bairros com tremores de terra e a abertura de um buraco de 300 metros de diâmetro, segundo as autoridades, o ritmo desacelerou nos últimos dias. Contudo, o estrago é inevitável. A tragédia obrigou o deslocamento de mais de 55 mil pessoas. Para falar com a gente sobre a situação atual lá em Maceió, nós conversamos agora com o Paulo Fernando dos Santos, mais conhecido como Paulão, deputado federal pelo PT de Alagoas. Deputado Paulão, seja bem-vindo à revista Brasil TVT. Boa tarde, eu queria cumprimentar você, Cosmo, Ana, e de forma especial todos os nossos assinantes, internautas da TVT. Dizer que é um motivo de muita honra, né, participar dessa comunicação tão importante que fortalece a nossa democracia. Deputado Paulão, na última semana, muita informação, muita notícia vindo aí do estado de Alagoas, mais precisamente de Maceió, envolvendo uma mineradora, Braskem, bairros, pessoas. Deputado Paulão, fala pra gente qual é a situação real de momento aí em Maceió. Muito grave. Nesses últimos 15 dias, a gente teve uma mina chamada Mina 18, que ela começa a comprometer um processo de deslizamento dessas cavernas, dessas minas. Há discussão que ela pode ter uma profundidade de um Maracanã, para vocês terem ideia. Isso é muito próximo à Lagoa. Nós temos um dos maiores complexos lagunares do Brasil, que é o complexo da Lagoa Mundaú-Manguaba, que tem um papel fundamental, principalmente na população mais pobre de Maceió e da região metropolitana. Afinal de contas, a gente tem a pesca de pescados, né? Mas principalmente o famoso sururu, o molusco, que inclusive é em Guari muito forte quando os turistas vão para Maceió. E é um subsídio alimentar muito forte para essa população. Atualmente, os pescadores e as marisqueiras, que são as mulheres que tratam o sururu, estão proibidos e proibidas de exercer sua atividade laboral. Isso é muito grave, isso afeta o social diretamente, tanto para quem pesca, mas também para quem consome, que fazia parte da nossa cultura. Esse processo, Cosme e Ana, é um processo antigo. Isso é final da década de 70, que começou a surgir nos governos militares do presidente Geisel, começo da década de 80. Então, a gente teve vários governadores. Naquele momento, foi a instalação dos polos químicos no Brasil, Camaçari, Rio Grande do Sul e Alagoas. O salgema, que é a base do cloro e soda cáustica, é a base da indústria química. E você faz a sucção da terra, tirando aquela pedra, né, que você faz a salmoura, diluindo ela, e teria que fazer um processo de compactação, que seria de areia, e não foi feito. As informações, elas não são precisas, que elas são muito fechadas. Não existe transparência. A discussão que o órgão do meio ambiente, no plano estadual e depois municipal de Maceió, era para ter no máximo 11 minas. Hoje a gente tem 35 minas, para vocês terem ideia. Então, esse processo foi uma negligência histórica de vários governadores desde aquele período e de vários prefeitos de Maceió. Por que vários prefeitos? Porque antes você só tinha o Instituto Meio Ambiente. Depois que foi criada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o poder do licenciamento passou a ser da prefeitura, que é a SEMA. Então, no começo, antes da instalação, nós tivemos um professor muito competente da Universidade Federal de Alagoas, chamado Zé Geraldo Marques, que quando ele recebeu o projeto, ele deu parecer contrário. E o que foi que ocorreu com ele? Ele foi exonerado do cargo. Na época, governadores biônicos, hoje falecidos, né, eles exoneraram esse professor, que foi perseguido, teve que ficar um período em São Paulo, depois na Bahia, até
possivelmente com várias ameaças, porque naquele momento você tinha um discurso, uma narrativa. Naquela época, Maceió, em 1980, tinha em média 500 mil pessoas, a sua população. E dizia que essa fábrica geraria mais de 10 mil empregos diretos. Então, houve todo um processo onde você cria com os poderes locais, com a sociedade, com a área da comunicação. Para você ter ideia, a antiga Salgema, que depois virou Triquem, depois Braskem, agora Novo Nó, ela criou o prêmio de jornalismo. Era o Oscar do jornalista em Alagoas. Quem ganhava esse prêmio era o máximo no processo. Então, ela teve uma capacidade, uma estratégia de tentar cooptar toda essa estrutura de poder que está implantada até hoje no Brasil, no caso de Alagoas. Então, qual é a situação hoje? Hoje é uma situação que já atingiu, há alguns anos atrás, 5 bairros. E desses 5 bairros, mais de 60 mil pessoas prejudicadas, mais de 60 mil. E agora, com a proibição da pesca, do pescado e dos mariscos, você vai atingir vários municípios, Marechal Deodoro, Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, Pilar, Satuba, e aí você pode chegar a uma população de 200 mil habitantes. A gente está falando, Cosme e Ana, no maior crime ambiental urbano do mundo, praticado pela uma mineradora e também empresa química, que hoje tem um novo nome, né? Novo Nó, antiga Braskem, com poder multinacional. E o que a gente percebe? As autoridades fizeram acordos lenientes, e aqui eu quero destacar principalmente, na época, o Procurador-Geral de Justiça. Ele fez um acordo que beneficiou a empresa e não os moradores atingidos. Isso foi muito grave, o papel do Procurador-Geral de Justiça, na época, sendo chefe do Ministério Público Estadual. Isso foi muito grave, esse processo. A outra questão, os órgãos ambientais, que eu citava anteriormente, esse professor que teve que ser retirado de Alagoas, deram o aval, porque deram a autorização da exploração do minério. Isso tem que ter uma autorização através não só do IMA, mas também do Conselho relativo à parte ambiental, que é o CEPRAM. Tem todo esse arcabouço. E, recentemente, a Prefeitura de Maceió, que tem a titularidade de Maceió do Meio Ambiente, que é a Secretaria Municipal, que é a SEMA, faz um acordo com a Braskem, com aval, repito, desses órgãos fiscalizadores. O prefeito recebe uma verba de 650 milhões, vai receber mais 750 milhões, não tem transparência desse recurso. Para você ter ideia, poderia ser criada uma comissão, principalmente com a participação dos moradores. Não teve esse processo. Então, a transparência não existe. E existe, pelo contrário, compra de um hospital inacabado, que é motivo, inclusive, de uma ação no próprio Ministério Público Estadual. Enquanto isso, pessoas foram indenizadas, porque tiveram que sair abruptamente, num valor abaixo do mercado, né? Existe questionamento na parte também de imóveis comerciais, inclusive o responsável pelo movimento dos empresários do Pinheiro, que é um jornalista chamado Alexandre Sampaio, ele recebeu um Twitter recente dizendo que apareceu morto boiando na lagoa. Inclusive, ele pediu, foi à Secretaria Estadual da Mulher e Direitos Humanos solicitar proteção de vida, e está solicitando também no plano federal, e eu vou articular essa discussão com o ministro Almeida. Então, veja como é a gravidade do processo. A gente está num processo muito grave em relação a isso. E as pessoas foram retiradas abruptamente. E agora, nesse acidente da mina 18, as pessoas foram retiradas, e a solução da prefeitura é colocar em ginásios ou escolas. Veja a irresponsabilidade. Se coloca em escola, você paralisa as aulas, prejudicando as crianças. Na realidade, não houve um plano habitacional. Aí o prefeito, junto com alguns parlamentares ligados a ele, o prefeito é ligado ao presidente Bolsonaro, ele é do PL. E aí ele quer uma solução responsabilizando unicamente o governo federal para construir o processo habitacional. Pode até ser feito. Agora, a responsabilidade maior que a gente tem que imputar é a Braskem, que é a empresa criminosa. E que um detalhe,
Até agora, nas entrevistas, ninguém solicita que os diretores eles sejam penalizados do ponto de vista administrativo, ambiental, civil e do ponto de vista penal. Ninguém fala isso, porque muitas vezes tem a conivência, tem essa parceria, esse processo. E vai ter mais gravidade ainda, Ana, porque a informação que eu digo para você, não em primeira mão, mas está sendo pouco destaque na imprensa, que a Agência Nacional de Mineração ela autorizou novas prospecções, novos poços na cidade de Barra de Santo Antônio, na cidade de Paripoeira, que é vizinho. Isso é um crime. Então, isso é responsabilidade do nosso governo federal, evitar que a Agência Nacional suspenda essas concessões, porque a gente está agravando. Outra discussão que é grave, que eu soube ontem, a Petrobras autorizou um novo poço de petróleo em Maceió, naquela região de Pilar. É muito próximo à Mina 18. Se esse poço da Petrobras ele for instalado, poderá agravar mais a situação. E a gente pede para o governo federal, que é Petrobras, um detalhe, a Petrobras tem 48% das ações da Braskem. Por último, para que vocês façam outros questionamentos, o INMA, o Instituto Meio Ambiente, ele está dialogando com a Braskem para fazer uma RPPN, Reserva Particular de Patrimônio Particular. O que é isso? Todas essas pessoas que foram expulsas, não só perdendo os seus imóveis, perdendo sua história, sua memória, sua afetividade no bairro que moravam, dos vizinhos, né? Os vizinhos amigos, a igreja, a mercearia que compravam, elas só foram indenizadas a valores até menor do que o mercado, mas a Braskem cobrava o título cartorial, né? Você tinha que dar a titularidade do seu imóvel, ou seja, a Braskem passa a ser dono. Isso ocorrendo, ela vai ficar com 20% da cidade de Maceió. Veja a gravidade. E se essa área for... Pois não, Ana. Deputada, e se essa área for compactada... E se essa área for compactada, Ana, ela vai criar o principal alfaville do Brasil. Isso é gravíssimo. A gente espera que o governador Paulo Dantas e o Conselho o CEPRAM não autorize. Pelo contrário, transforme aquilo num grande parque verde de reserva e, inclusive, da memórias das vítimas. Deputada, a gente está com o tempo se encerrando já da entrevista e eu vou pedir que o senhor fale no minutinho final que a gente tem sobre, então, diante desse cenário da não responsabilização da Braskem, em que medidas, onde pode ser acionado, que organizações podem ser acionadas para que, de fato, a empresa seja responsabilizada e pague por todo esse prejuízo humano, ecológico e cultural que ela fez aí na região. Veja bem, Ana, quem é o dono da ação, do ponto de vista processual, é o Ministério Público, seja ele num plano estadual ou federal, ou a DPU no plano federal ou estadual. Esses órgãos, do ponto de vista do rito processual, que eles têm que fazer ação. Quando essa ação ela é encaminhada, ela tem que ser discutida no plano da Justiça Estadual ou Federal. E a gente percebe que não está tendo a rapidez de vida. A gente não está discutindo isso agora, a gente está discutindo isso desde a década de 80. Então, é preciso que os órgãos fiscalizadores e a Justiça, no plano estadual ou federal, façam o seu papel. E priorizando, não repasse dinheiro para a prefeitura ou para o Estado. É discutindo e amparando as vítimas e responsabilizando, repito, os diretores no campo civil, penal, administrativo, porque até agora eles estão totalmente fora desse processo. Isso é muito grave. Na última terça-feira, Ana e Cosmo, nós tivemos audiência com o presidente exercício Geraldo Alckmin, articulado pelo governador Paulo Dantas. Estava a bancada, eu sou coordenador da bancada, estava lá o ex-ministro Renan Filho, o senador Fernando Farias, estava o senador Renan, Rafael, e lá a gente discutiu e foram dados alguns encaminhamentos. O presidente Alckmin, exercício, autorizou para o ministro da Pesca dar amparo a esses pescadores marisqueiros que estão passando fome.
remeteu também para que o Ministério da Saúde trate com carinho, porque essa área afetada é onde tinha os hospitais psiquiátricos. Veja a gravidade. E agora a gente está sem saúde mental para a população e para o processo. Além disso, foi solicitado que o processo de tamponamento, que é feito com areia, que tem muita dificuldade, ele possa fazer a dragagem da lagoa, que é um pedido histórico para renovar o ecossistema, e aquela areia da lagoa sirva de tamponamento. Isso são ações imediatas e, logicamente, discutindo Perfeito. e amparando com o conjunto habitacional, seja no plano municipal, estadual ou federal, as vítimas do maior crime ambiental do mundo praticado por essa empresa criminosa chamada Braskem, que agora tem um novo nome chamado Novo Nome. Ok, então falamos com Paulo Fernando dos Santos, mais conhecido como Paulão, deputado federal pelo PT de Alagoas, que nos trouxe todas as informações, as atualizações sobre o caso da Braskem e os 5 bairros atingidos aí pelo afundamento da região. Deputado, com certeza há muito que ainda que se falar disso, a gente segue acompanhando o tema e numa nova oportunidade a gente espera contar com o senhor para atualizações futuras do caso. Eu agradeço Ana Cosmo, Paulo Vanuc, todos os internautas, dizer que foi um motivo de muita honra. Estou à disposição toda vez que for convidado. Um grande abraço a todos e todas. Abraço. Abraço.